Dando, portanto, início à nossa conferência de encerramento, intitulada Reforma Trabalhista, compomos a nossa mesa com o Dr. José Afonso da Alegrave Neto e coordenando os trabalhos, Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do Tribunal, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Boa tarde a todos. Estamos, então, agora com a nossa conferência de encerramento, que estará a cargo do nosso ilustre convidado, professor José Afonso da Alegrave Neto. E o tema escolhido para essa conferência de encerramento não poderia ser mais oportuno e emblemático, que é a reforma trabalhista. Um tema da hora, do dia, que a todos nós diretamente envolve. Como eu tive a oportunidade de comentar no meu pequeno discurso de abertura ontem, essa reforma, nós sabemos, começou com um projeto pequeno, alguns poucos artigos que primordialmente tinham a ver com o negociado sobre o legislado, e depois se ampliou para algo muito maior, muito mais complexo, um texto longo, que não foi objeto de debate, nem mesmo com a comunidade jurídica, muito menos com a sociedade. E notem, como eu comentei também antes, se fôssemos discutir apenas o projeto inicial, já seria algo complexo. No site do nosso TRT, se os senhores forem ao nosso site do nosso TRT e clicarem no ícone de Escola Judicial, os senhores poderão ter acesso a essa pequena obra de estudos jurídicos, que é Negociado sobre o Legislado no Direito Comparado do Trabalho, onde são estudados 5 sistemas de diferentes países: Argentina, Uruguai, Espanha, Holanda e Estados Unidos. E aí nós vemos então a complexidade desse tema, né? Falando apenas negociado sobre o legislado. Se a discussão fosse só essa, já seria complicada. O que dizer, então, desse material amplíssimo que nós temos, que não foi submetido a debate, que não está sendo estudado. Mas por isso mesmo, a conferência do professor José Afonso se torna fundamental. É uma oportunidade que nós temos de tentar aprender um pouco mais e entender, afinal, o que se está discutindo no Senado, o que se quer como projeto para a sociedade brasileira, para as relações entre capital e trabalho. E eu tenho aqui um breve currículo do professor. Ele é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, é pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, é membro eleito da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, é membro eleito da Associação Luso-Brasileiro de Juristas do Trabalho, é advogado, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, professor de cursos de pós-graduação e mestrado das Faculdades de Direito de Curitiba e da Escola da Magistratura Trabalhista do Paraná, é professor convidado da PUC do Paraná e da Unibrasil, é professor convidado da Universidade Clássica de Lisboa, autor e coautor de 31 obras jurídicas, com destaque para responsabilidade civil no direito do trabalho pela editora LTR. Então, professor José Afonso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e o senhor, então, tem a palavra. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu venho e retorno a essa casa para participar desse que, na minha opinião, é um dos maiores eventos jurídicos na área do direito do trabalho. Quero saudar o Dr. Manuel Carlos, agradecer pelas suas palavras. Quero agradecer também ao desembargador, Dr. Fernando, presidente do Tribunal da 15ª Região, e saudar todos os colegas. Reforma trabalhista. O que dizer dessa reforma trabalhista? Eu já antecipo aos senhores que se trata de um pacote de maldades. Na verdade, eu vejo que esta reforma, ela começou de forma tímida. Ela até começou educadinha. Um projeto ali do presidente, do ministro do Trabalho, e basicamente apontava 5 itens. Multas administrativas em valores maiores, um trabalho parcial alargado, representação de fábrica, representantes de fábrica, regulamentação ali do artigo 11 da Constituição Federal,
negociado e legislado com alguns cuidados até então, que depois abriram a porteira total. E uma terceirização ampla. Então, o patinho feio era a terceirização ampla. O único medo que a gente tinha era a terceirização ampla. E aí veio, então, o PL, Projeto de Lei 6787, até que surgiu um substitutivo na parada. O que é essa figura do substitutivo? Substitutivo é uma figura que é uma espécie de uma emenda. A pretexto de um projeto de lei, eu posso fazer uma emenda e aumentar substancialmente. Mas não precisava aumentar tanto. Quer dizer, aquilo que era 7 artigos, eles alteraram em 100 artigos da CLT, e se somar os incisos e parágrafos, são 200 modificações na nossa CLT. E aí escancarou-se a maldade. E aqui eu lembro aos senhores que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nós tínhamos a oportunidade, desembargador Manuel Carlos, nós tínhamos a oportunidade de fazer uma reforma bacana, mas deturparam, deformaram. O que nós temos hoje é um monstro. E, na verdade, os autores dessa reforma, eles se assustam com os números, com o número de processos trabalhistas. Aí eles dizem que são milhões e milhões, mas eu trago os valores aqui. Porque dá a impressão que mais da metade dos processos são trabalhistas. Não é bem assim. Então, aqui os números, onde está ali a Justiça do Trabalho em terceiro lugar. E esse projeto veio para inibir o direito de ação trabalhista. Quer dizer, os empresários pensaram o seguinte, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, parece uma cartilha neoliberal, uma cartilha de empresário, onde colocaram tudo aquilo que eles tinham de ideia nesse projeto de lei. E daí eu descobri que eles fizeram com base numa cartilha. Eu descobri isso faz 2 dias, desembargador. É a cartilha da CNI. Tem um documento, se vocês forem lá ver, 101 propostas para a modernização do trabalho. O nosso PL é pegar essa cartilha da Confederação Nacional das Indústrias e colocar goela abaixo para nós. Para fazer o contraponto disso, o TST subscreveu um documento com 17 ministros, apontando 50 ofensas, 50 maldades desse projeto de lei. E hoje esse projeto, ele está no Senado, com um senador que tem um nome muito sugestivo para a classe trabalhadora, que é o Ricardo Ferraço, né? Então me parece que nós teremos dias inquietos aí, com o Ferraço que se aproxima. Comentemos, então, os principais pontos. Terceirização. Num primeiro momento, colocaram que a terceirização era para serviços determinados e específicos. Eu até sublinhei. E há quem dizia, ingenuamente, eu inclusive, que dizia, olha, não é tão ampla assim essa terceirização, porque é só para serviços determinados e específicos. Só que daí quando eles perceberam que a porteira estava aberta, e quando eu digo a porteira estava aberta, é que o Congresso, tudo passa agora, tudo que é para servir o grande capital, tudo que é para retroagir, retroceder a direitos desaposentados, a direitos trabalhistas, direitos sociais, vai passar. Quando eles perceberam que está muito favorável passar qualquer coisa, eles resolveram mudar. E aí eles incluíram lá no artigo 4º, que considera-se prestação de serviço a terceiro a transferência feita pela contratante de execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Quer dizer, vocês vejam que eles falam assim com uma convicção, parece memoriais, né, de escritório da advocacia patronal. Quer dizer, eles falam sem nenhum receio. Olha, para não ter mais dúvida, se vocês tinham dúvida, então nós vamos pôr quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal. E aí, percebendo que a porteira estava aberta, eles pensaram assim, vamos mudar também aí o artigo 4º C. Aquilo que eles defendiam,
que não vai haver nenhum prejuízo salarial entre terceirizado e os empregados da tomadora, caiu no projeto de lei no substitutivo, para dizer: contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos salários efetivos. Eu pergunto para vocês o seguinte: ninguém é ingênuo aqui. Porque o Jornal Nacional, quando fala do projeto de lei, ele fala para o leigo. Aí eles sempre dão os mesmos exemplos, que as férias poderão ser divididas em 3 vezes, que o trabalhador pode participar da participação nos lucros. Mas as maldades eles não contam. E tem muita gente entrando nessa de bobo. Isso parece um jogo de pôquer. Na mesa de pôquer sempre tem otário na mesa. Em 5 minutos você já percebe quem é otário. E se você não perceber em 5 minutos, tome cuidado. Tome cuidado. Então, o trabalhador ele está nessa situação ali na sala de pôquer. E aí nós percebemos que até o preposto foi terceirizado também. Porque uma das maldades está lá no artigo 843, parágrafo 3º, dizendo que o preposto não precisa ser empregado. Negociado e legislado. Veja, o negociado e legislado, ele surgiu com uma certa educação, uma certa cautela. Só que daí eles perceberam que era preciso colocar todas aquelas propostas da CNI, aí eles começaram a ampliar a maldade. Veja, eu não sou contra você fortalecer, de certa forma, a norma coletiva. Mas o que eu não posso concordar é que, ao mesmo tempo, eles querem valorizar a norma coletiva e enfraquecer o sindicato. Quer dizer, é mais ou menos eu falar o seguinte: eu quero disputar o título do Brasileirão e eu escolho o adversário. Luverdense vai jogar comigo. Vai jogar Luverdense, ou vai jogar o Paraná Clube, ou vai jogar o... Quer dizer, eu vou escolher o adversário. Quer dizer, eu penso que se eu quero valorizar a norma coletiva, eu preciso fortalecer o sindicato. E o que eles fizeram? Contribuição sindical facultativa. Queria abrir um parênteses aqui. Eu já advoguei para sindicato, e hoje eu não sou muito fã de sindicato. Porque os dirigentes estão lá 20, 30 anos se perpetuando no poder, estão muito mais interessados na taxa deles, imposto sindical, taxa de contribuição, e não tem credencial para entrar numa negociação coletiva. Com exceção desses que são amigos de vocês, que vocês advogam, são tudo gente boa, mas eu estou falando de uma forma geral. De uma forma geral, os sindicalistas eles não estão preparados para uma negociação coletiva. E aí o que faz esse projeto de lei? Além deles não ter preparo, agora eles não têm dinheiro também, porque não tem mais contribuição sindical obrigatória. Vocês acham que o empregado vai dizer assim: eu faço questão que vocês descontem o meu imposto sindical? Quer dizer, se é facultativo, leia-se, não vai haver. Sobretudo porque eles deveriam mudar, então, que os efeitos do acordo e da convenção coletiva se estendessem apenas aos associados. Aí seria uma estratégia transparente, porque o sindicato ia ter que se mexer para celebrar um acordo e uma convenção coletiva boa, e os associados teriam interesse em dizer: eu quero ser representado. Mas não aconteceu isso. Some-se a isso comissão de fábrica. A comissão de fábrica vai ser um rival do sindicato, porque a comissão de fábrica está lá no novo artigo 510A, que caberá a eles promover o entendimento direto com os empregadores. E o representante, que está lá se achando o herói, porque foi o eleito, eu sou representante agora da empresa, assisti uns filmes da Netflix, o pai dele falou: vai meu filho, você vai representar essa galera aí. Ele está se achando importante, mas o coitado nem estabilidade no emprego tem. Porque, e vejam como a maldade, esses dias eu fiz um debate com o Marlos Meleque, que é o juiz que foi o autor desse projeto, e ele diz: eu desafio vocês a me apontar quais direitos foram revogados. Pode até não ter tantos direitos revogados, mas tem um poço de maldades que vai inibindo o direito de ação,
que vai inibindo e congelando a atuação do judiciário, que é pior do que se tirasse 4 ou 5 direitos. E aqui nós percebemos outra maldade, é que esse representante de fábrica, o projeto diz, é vedada a despedida arbitrária, exceto por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Meu Deus do céu! Não é maldade isso? Quer dizer, o coitado está lá, eu sou representante de seus... Meu amigo, qualquer hora você pode, se você começar a representar muito efetivamente, você vai dançar. Aí eles aproveitaram e dispensaram aquela exigência de homologação do termo de rescisão contratual. Eu vou disponibilizar essas lâminas no site www.dalegrave.com. Então, vai estar lá no site, já está lá no site, vocês www.dalegrave.com. Eles dispensaram a homologação. Empregado que tem mais de 1 ano tem que passar pelo sindicato. Aí sabe o que o Marlos falou? Porque as portas da justiça estão escancaradas durante 2 anos, que é o prazo para propor ação. Então, se tiver algum erro no termo de rescisão, ele tem 2 anos. E até porque sindicato só serve para o advogado dar um cartãozinho e encher de processo na Justiça do Trabalho. Daí eu falei para ele, então nós somos o bandido agora. Quer dizer, o culpado de tudo é os advogados que estão fazendo a cabeça dessa gurizada. Lá no Pará a gente usa esse termo. Em vez de garotada, eles falam gurizada. Então nós estamos fazendo a cabeça da gurizada. Quer dizer, eliminaram o prazo para pagar a rescisão. Tinham 2 prazos. Se o aviso prévio for trabalhado, o primeiro dia útil seguinte. Se o aviso prévio for indenizado, o 10º dia. Vamos uniformizar. Uniformizaram pelo pior prazo. 10 dias agora em qualquer situação para pagar a verba rescisória. Dispensas coletivas sem necessidade de negociação. Tinha um precedente do TST, no caso Embraer, dizendo que dispensas plurimas coletivas tinha que passar por uma negociação coletiva. Aí acho que eles pensaram, eu fico imaginando a reunião deles. Põe esse negócio aí de dispensa coletiva também, vamos pôr tudo esse negócio aí. Quer dizer, virou uma feira esse negócio. Fim da ultratividade da norma. Vejam que no projeto original, o artigo 611 dizia que caberia a negociação coletiva decidir pela ultratividade da norma coletiva ou não. Depois que escancarou a porteira, eles já resolveram tirar. Ou seja, os efeitos do acordo coletivo é durante a vigência, não tem ultratividade. Acordo coletivo prevalece sobre convenção coletiva de trabalho. Aí alguns vão dizer, agora é a teoria do conglobamento. Não, é pior que o conglobamento. Nós tivemos uma involução. Nós tínhamos, num primeiro momento, na doutrina e na jurisprudência, o princípio da norma mais benéfica. Aí o TST tem hoje uma posição firme, que é a teoria do conglobamento. Eu escolho no conjunto o que é mais vantajoso, ou o acordo coletivo, ou a convenção coletiva. Agora não tem conglobamento. Sempre o acordo coletivo de trabalho, em qualquer situação, prevalece sobre a convenção coletiva. Agora vem o mais sério. Competência inibida da Justiça do Trabalho. Isso aqui é sério, desembargador. Eu acho muita petulância desse projetinho de lei querer esvaziar a dicção do artigo 114 da Constituição Federal. Eles querem inibir o judiciário trabalhista. E vejam a comparação das 2 redações. Num primeiro momento, eles já ficaram meio ruborizados em dizer o seguinte, redação original. No exame da Convenção do Acordo Coletivo, a Justiça do Trabalho analisará preferencialmente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, balizada a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Já foi uma coisa meio arrojada por parte deles. Aí, percebendo que a porteira estava aberta, que está passando tudo, cartilha da CNI, Jornal Nacional apoiando. Aí eles colocaram, depois do substitutivo do deputado Marinho, a seguinte redação.
No exame da convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente os vícios do negócio jurídico. Ou seja, a Justiça do Trabalho não pode mais analisar seu conteúdo. Então vamos imaginar que volta, vou dar um exagero aqui, mas vamos imaginar o seguinte, que aqui voltou a escravatura. Eles não podem, a Justiça do Trabalho não pode dizer, não, esse conteúdo está inquinado, porque vejam. Não, não pode. A Justiça do Trabalho está proibida de declarar que o conteúdo de uma cláusula coletiva é inconstitucional ou é ilegal. E aí criar um princípio, que está ali embaixo, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Eu lhes pergunto, pode um legislador infraconstitucional criar princípios? Ora, nós temos um sistema jurídico do tipo aberto, onde tudo desemboca num quadro axiológico e principiológico da Constituição Federal. Eu não posso, como legislador infraconstitucional, sair por aí criando princípios. Os princípios têm que ter esteio, têm que ter base no quadro da Constituição Federal. E a Constituição Federal tem no caput do seu artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, que visam assegurar melhor condição social ao trabalhador. Essa é a dicção da Justiça do Trabalho. Essa é a dicção da Constituição Federal. Um outro retrocesso. Na redação original, artigo 611, parágrafo 3º, dizia assim, na hipótese de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada, a convenção e o acordo deverá explicitar a vantagem compensatória em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. Me convidaram para falar para uns empresários lá. Tiraram coragem, não se informaram direito lá, mas me convidaram. Mas eu sou empresário também. Aí me convidaram e eu me lembro que nessa primeira versão, eu elogiei esse dispositivo. Pasmem os senhores, eu elogiei a reforma, eu falei, olha, eu gostei desse dispositivo, porque a Constituição Federal, ao mesmo tempo que permite reduzir salário, nunca foi regulamentado. E pela primeira vez nós estamos regulamentando isso para dizer, se querem reduzir salário, tem que explicitar qual é a compensação em troca da redução de salário. Estava indo muito bem. Olha o que o substitutivo fez. Colocaram um parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção ou acordo coletivo não ensejará sua nulidade. Quer dizer, já mudaram. E vai mudando cada vez mais. Banco de horas. Até pus um emoji ali, né? Uma cara de assustado. Eu estava preparando essa palestra, me lembrei desse emoji aí. Quanto mais mexe, pior fica. Compensação de horas, que é o que mais dá. O passivo trabalhista maior são as horas extras. Então temos que mexer nas horas extras. Aí o que eles fizeram? Eles criaram uma compensação de horas dentro do próprio mês, num primeiro momento, desde que mediante acordo escrito, em convenção ou acordo coletivo, e observando o limite de 10 horas diárias, ok? Quando eles forem escrever a redação final do substitutivo, vamos tirar esse limite de 10 horas, aí vamos dizer que pode ser acordo tácito. E é assim que está. Então eu tenho medo. Eu estava fazendo o debate com o Marlos, eu falei, Marlos, eu tenho até medo de falar algumas coisas. Você que você pega o telefone e já liga para eles, vamos modificar mais, porque isso não tem fim. Ainda não foi aprovado, então eu tenho medo de ficar dando dica aqui, porque eles vão aprimorando a maldade. Qualquer um de nós aqui, nós temos que se fingir de morto. Daí depois que sair a lei, agora então vamos comentar e tentar salvar, ver o que é inconstitucional, o que é ilegal. Porque se a gente começa a apontar a maldade, eles vão modificando, para pior. E hoje nós temos 3 tipos de compensação de jornada. O empresário pode optar. O banco de horas anual, como já vinha no artigo 59, e agora criaram 2 modalidades. E essas 2 modalidades, sem necessidade de chancela sindical e sem observar o limite de 10 horas. Ou seja,
eles podem fazer um banco semestral em acordo individual escrito, sem a chancela do sindicato. E o banco mensal, ele já é um café com leite. É um acordo tácito, individual, e que tudo que foi compensado dentro do mês já presume compensado. Não bastasse isso. 12 por 36. O 12 por 36 já vinha previsto na súmula 444 do TST, dizendo que desde que previsto em lei ou em norma coletiva, e desde que assegurados feriados em dobro. O que o PL faz? O PL diz que não precisa estar assegurado em norma coletiva, o 12 por 36 pode, eles dizem que os intervalos podem ser indenizados. Aí eu fiquei imaginando o sujeito que trabalha 12 horas, e o empregador diz, bom, o teu intervalo vai ser indenizado, você não vai ter intervalo, mesmo trabalhando 12 horas. E daí eles dão o exemplo do vigia. Mas o vigia até concorda, está lá apertando o botãozinho, abrindo o portão. Mas o 12 por 36, ele também é do médico, ele também é do enfermeiro. Aí, o que eles fizeram? Eles, não bastasse isso, eles colocaram uma regra que escancarou a fraude. Eles tiveram a coragem, gente, de falar o seguinte, veja, tem que ter coragem para escrever isso na lei. Artigo 59b, parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Quer dizer, você escrever isso como lei, está muito seguro, né? Está muito seguro para escrever isso aqui como lei. E os feriados já são compensados automaticamente e a prorrogação do adicional noturno também já está compensado automaticamente no pagamento de salário. Ora, então, se eu trabalho do 12 por 36, pouco importa, você nunca vai vibrar se tem feriado no mês. Não, para vocês feriado não vale nada. 12 por 36, o feriado presume automaticamente compensado. A verdade é que nós retrocedemos de tal maneira que hoje eu não consigo mais enxergar jornada excedentes da oitava. Nós estamos voltando para o Tratado de Versalhes, que é de 1919. E eles chamam isso de modernização. Eu fico imaginando se eu falar para eles que existe um princípio, que é o princípio da proibição do retrocesso social, que quando se trata de direitos fundamentais, a ideia é sempre de uma progressividade, conforme está no artigo 19, item 8 da Convenção da OIT, conforme está no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isso aqui para eles é grego. Aí vem o Marlos e os redatores, o Ferraço e o Marinho, e diz o seguinte, os princípios do PL são 3. Veja como é bonito isso para sair num jornal nacional. É bonito esse negócio aqui. Ó. Os princípios anunciados pelo PL 6787 são 3. Simplificação, segurança jurídica e liberdade. Será? Incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Estava falando com o desembargador Jordani sobre isso. A jurisprudência trabalhista, a instrução normativa 39, já tinha colocado de uma forma muito simples. Não, vamos pegar como incidente na complexidade do novo CPC. Aí, quando fala de protestar a sentença condenatória do réu, como protesto de título judicial, ao invés de pegarmos o prazo do novo CPC, já que gostam do novo CPC, que é de 15 dias, não, vamos ampliar 3 vezes mais. Eu só posso protestar uma sentença condenatória, não no prazo do CPC, vamos criar um mais elástico, 45 dias. Eu estou demonstrando para vocês que quando convém, é o novo CPC. Quando não convém, esquece o CPC. Execução de ofício, algo que ocorria tão bem na Justiça do Trabalho. Eliminaram a execução de ofício, exceto para aquelas partes que estejam desacompanhadas de advogado. Normas de segurança. Vejam como há uma insídia aqui. Eles colocam num primeiro momento, eles querem enganar a gente, eles são danadinhos esses caras. Primeiro vem o TST e já tinha dito que intervalo, súmula 437, intervalo intrajornada constitui medida de saúde e segurança infenso à negociação coletiva.
Então, nós já estamos cristalizados nisso. Aí eles criam o artigo 611b e diz assim, constituem objeto ilícito da convenção e do acordo coletivo normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstos em lei ou NRs do Ministério do Trabalho. Daí se diz, pelo menos isso, salvaguardaram as normas de segurança que não pode ser objeto do negociado sobre o legislado. Daí no finalzinho, eles acham que ninguém ia ler isso. Eles põem um parágrafo único. Regras sobre intervalos não são consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho. E depois dizem que não tem maldade nesse negócio. Na verdade, eles se preocupam muito com o número de processos, mas o que eu estou mais preocupado é com outro número. O Brasil tem mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Nós somos 4º lugar no mundo, nós só perdemos para a China, Índia e Indonésia. É o 4º país do mundo em acidentes do trabalho. E vai ampliar. Porque à medida que eu tiver mais terceirização, esses números vão piorar. Na medida em que eu tiver 12 por 36, na medida em que eu reduzir intervalos para 30 minutos, na medida que eu tirar o status das normas de segurança, os acidentes vão aumentar. O que me preocupa é esse gráfico da Oxfam. Eu não sei se vocês sabem, 1% da população mundial detém a riqueza de 50% de toda a riqueza do mundo. Ou seja, se você pegar toda a riqueza do mundo e dividir em 2, a metade do bolo é para 1% dos trilionários. E a outra metade é dividida entre todos os demais. Ou seja, nós estamos num modo de produção capitalista que está vendo os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A jurisprudência que já estava consolidada no TST, ela sofre um golpe. Se vocês forem verificar tudo que já estava consolidado no TST, eles modificaram. Intervalo intra-jornada, nós tínhamos a súmula 437, eles trouxeram exatamente no sentido inverso, sempre em pejus, sempre em prejuízo para o trabalhador. Supressão da gratificação de função. Nós tínhamos uma súmula 372 dizendo, eu posso até tirar a gratificação de função, mas se o empregado já recebeu por mais de 10 anos, ele tem que preservar a sua estabilidade financeira. Cortaram isso também. Intervalo do artigo 384, horas in itinere. Isso aqui eu até concordo, vamos também ser justos. Esse artigo 384 da CLT aí, né, as mulheres ali, que quando vão começar a fazer horas extras, tem que dizer, para aí, descansa 15 minutos. Só que daí no final elas têm que sair mais tarde. Elas querem terminar logo. Então, salvo algumas exceções, me parece que isso não teve uma hora, bala. Horas in itinere da mesma forma. O empregador vai buscar o empregado em casa, porque é o local de difícil acesso, e aí o empregado pede como horas extras, aquele período. Eu não vejo, se a reforma ficasse pontualmente nessas questões, eu não viria aqui com tanta ênfase nas minhas críticas. Eu não acho que a justiça, o direito do trabalho não mereça, de tempos em tempos, uma certa flexibilização, mas não com o grau de maldade que fizeram. Incentivo a contratos precários e afastamento do vínculo. Aqui tem maldade. Se nós formos perceber, além da terceirização, que não configura vínculo de emprego, eles ampliaram o conceito de contrato autônomo. Nós sabemos que o trabalhador autônomo não tem direito a férias, 13º, não tem direito a RCR, não tem direito a fundo de garantia. Aí o que eles criaram? Na CLT eles colocaram um dispositivo dizendo que, se cumpridas as formalidades burocráticas, mesmo esse autônomo trabalhando de forma contínua e sem exclusividade, não é motivo para declarar vínculo de emprego. Ou seja, é meio que um incentivo para o empregador, olha, contrate todo mundo com autônomo que vai ser mais difícil de reconhecer o vínculo. Alargamento do contrato a tempo parcial. Antes 25 horas semanais, agora 2 modalidades, ou 30 horas semanais, ou 26, com possibilidade de 6 horas extras. Criar o contrato intermitente.
Aí o Marlos diz o seguinte: o contrato intermitente é muito bom da Alegrave, porque nós vamos pegar esse pessoal da base da pirâmide, que estão na informalidade e que não tem registro em carteira, e nós vamos trazê-los para o registro em carteira. Eu concordo em parte com ele. Mas aí eu falei para ele o seguinte: Marlos, eu pergunto para vocês o seguinte, para você. Qual que é o maior problema do empregador hoje? Quando ele chama um freelancer, ou ele chama um autônomo, e esse autônomo, como não tem vínculo nenhum, ele dá o cano. Na verdade, essa figura resolve um problemão do empregador. Imagine que eu tenho uma empresa de eventos. Eu tenho 20 garçons fixos e tenho 40 garçons que é o stand-by. Eles criaram a figura do empregado stand-by. Sabe o que é stand-by, né? Quando a namorada desmancha com o namorado, mas sabe que ele gosta dela, ainda deixa ele lá no stand-by. Né? Stand-by deixa ali, esperando. Né? Então, criar ali a figura do plantão de stand-by. A partir desse instante, esse empregado, primeiro ele vai ficar numa neurose de ficar esperando ser chamado. Ele só vai receber quando ele efetivamente for chamado. Tudo bem, até aí vamos imaginar que é justo. Só vai receber se for chamado. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: se ele se comprometer a ir e não for, ele tem que pagar uma multa de 50% para o empregador. Então vamos imaginar que esse empregador chamou um grupo de empregados para trabalhar 3 dias seguidos para ganhar R$1.000. Esse empregado diz não foi, ele vai ter que pagar uma multa de 50%. E aqui que está, no meu modo de ver, a grande pegadinha. Quando você contrata uma empregada doméstica ou uma diarista, quanto custa uma diarista? R$140 por dia. Agora pegue o salário de uma doméstica. Vamos dizer que você pague R$1.600 para uma empregada doméstica. Divida, quanto que vai ser o valor dia dessa empregada doméstica? R$70 mais ou menos. O que eu estou tentando dizer? Com esta nova modalidade, eu vou ter freelancers pagando a metade do preço do mercado. Porque um freelancer, ele custa muito mais caro do que um empregado que tem uma ilusão de que ele está registrado. Aí você vai dizer assim, mas ele vai ter férias. Mas pode embutir férias, 13º, fundo. Mesmo assim, resolvesse um problemão para o empregador. Porque ele vai ter um grupo de stand-by, que se disser que vai e não vai, paga a multa, e vai pagar a metade do preço que ele pagaria por um freelancer. E mais do que isso, porque sempre tem pegadinha, criar uma outra pegadinha que está ali no artigo 452A, parágrafo 6º, não estou enxergando direito aqui. Ele diz que o pagamento das férias e 13º é por período. Então é só eu começar a chamar em períodos de até 14 dias, porque nós sabemos que frações inferiores a 15 dias, não tem férias e não tem 13º. Então é só começar a chamar de 5 em 5 dias, de 14 em 14 dias, que eu também não pago férias e não pago 13º. Aumento do poder de direção do empregador. Além de convocar intermitente a qualquer hora, criar uma nova regra. O empregador estabelece o padrão de uniforme, a lavagem do uniforme é por conta do trabalhador e pode usar a logomarca da empresa ou das parceiras sem nenhuma contraprestação. Criar a figura do hipersuficiente. Assim como tem o hipossuficiente, o hipersuficiente é aquele que tem diploma legal e que ganha aproximadamente ali R$11.000. A dobra do teto da Previdência. Esse hipersuficiente, ele tem 2 situações agora. Primeiro, o contrato dele celebrado pode passar por cima da lei no que tange a grau de insalubridade, produtividade, remuneração, teletrabalho, jornada, feriados, intervalos. Nessas matérias, o que eu discuti no contrato com um trabalhador que ganha mais de 11.000 e tem diploma, pode valer mais do que na lei. Então, se eu criar, por exemplo, uma jornada de 10 horas, vale. Se eu suprimir o RSR, vale. Porque ele ganha mais de 11.000, ele é hipersuficiente e tem diploma legal. Não bastasse isso,
Criar a possibilidade de uma cláusula compromissória de arbitragem. Aí eu pergunto para vocês, o executivo, o autoempregado, entra na empresa. Quando ele vai assinar o contrato, tem uma cláusula. Na sua rescisão, eventual litígio, nós vamos para uma câmara de arbitragem. Ele já assina. Você acha que ele, alegrinho do jeito que ele estava desempregado, conseguiu arrumar um emprego, no primeiro dia, ele vai chegar e vai ler essa cláusula e vai dizer, não concordo com essa cláusula compromissória. Claro que ele vai assinar. E aí o que vai acontecer? O dia que esse empregado, que ganha mais de 11 mil e tem diploma legal, for mandado embora, ele não vai para a Justiça do Trabalho. Ele vai para uma câmara de arbitragem. A Justiça do Trabalho vai ser só a justiça dos pobres. Rico é outra classe. Rico é só na câmara de arbitragem. Elitizaram a Justiça do Trabalho. Eu tenho certa dúvida até da constitucionalidade, porque quando o Constituinte quis criar a arbitragem, o fez expressamente apenas para os dissídios coletivos, no artigo 114, parágrafo 2º. Então, no meu modo de ver, é um silêncio eloquente. O Constituinte já permitiu a arbitragem para os dissídios coletivos. Logo, ele propositadamente não quis estender aos dissídios individuais. Logo, no meu modo de ver, esse dispositivo é inconstitucional. Teletrabalho. Fala-se muito do teletrabalho. Regulamentamos o teletrabalho. E eu fui ver a regulamentação. Não tem nada de regulamentação. Ao contrário, eles tiraram 2 direitos básicos do teletrabalhador. O teletrabalhador agora, em hipótese alguma, tem direito às horas extras, mesmo que tenha webcam, mesmo que ele esteja cheio de mecanismos de telemática, ele não tem direito às horas extras, porque está lá no inciso 3 do artigo 62, e ainda criaram o artigo 75D da CLT para permitir que, mediante acordo das partes, decidir com quem vai ficar o ônus da aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos, ou seja, quem que vai pagar o Wi-Fi? Então vamos colocar, até onde eu sei, risco da atividade econômica é do empregador. Agora, se for um teletrabalhador, há a possibilidade de negociarem no contrato quem que tem que pagar a mesa, a cadeira, o computador, o Wi-Fi. Pode ser que o próprio teletrabalhador, mesmo com carteira assinada, tenha que pagar essa conta. Será que isso é moderno? Dano moral. O dano moral, criar um tabelamento de dano moral. E ainda se fosse um tabelamento justo, olha o que eles dizem. Se a ofensa for de natureza leve, esse trabalhador tem direito a um dano moral de até 3 vezes o seu último salário contratual. Se for de natureza média, até 5 vezes. Se for um dano moral de natureza grave, até 20 vezes. Se for um dano moral de natureza gravíssima, eu fico imaginando, o cara perdeu 2 braços, 2 pernas, está lá numa cama, não, tá, mas tá, pelo menos está vivo, né? 50 salários, está bom. Se o cara ganha 1.000.000, 50 mil está bom, porque está respirando, pô. Aí você percebe o quanto nós estamos defasados. Veja o que diz o STJ. A jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Já é quase uma súmula do STJ. Houve morte, acidente de trânsito, acidente de trabalho, só o dano moral, fora o pensionamento, é de 300 a 500 salários mínimos. E, nesse projeto de lei, é no máximo até 50 vezes o salário do empregado. Só que eles não falam de outros números. Eu não sei se vocês sabem, colegas, mas a gente diz que comprar carro no Brasil é muito caro. Não, mas é por causa dos impostos. Mas não é só por causa dos impostos. Nos Estados Unidos, o lucro, comparando o preço final de um carro, o lucro da montadora, da revenda, é de 2%. Na Europa, o lucro médio do preço final do carro, para quem vende, é de 5%. No Brasil, é 10%. Vejam esta manchete da revista 4 Rodas. Custo do carro no Brasil é até 106% maior que no exterior. Isso ninguém leva em conta. Outro dado,
Manchete da redação RBA. Bancos em 2016, concentração e lucro elevado mesmo com recessão. Apesar disso, houve fechamento de postos de trabalho. Ou seja, os lucros dos banqueiros estão cada vez maior e mesmo assim eles continuam mandando embora e automatizando e trocando a mão de obra humana pela automatização. Então, esse argumento que os pais do projeto usam, que a partir do momento que nós reduzirmos os encargos, nós vamos gerar mais emprego, é falacioso. Eles esquecem de dizer que a mão de obra brasileira é uma das mais baratas do mundo, com todos os encargos. Esse terno meu, acho que é da Zara. É da Zara. Vocês conhecem o Amancio Ortega? É o dono da Zara. O dono da Zara hoje é a quarta maior fortuna do mundo. O patrimônio dele, 71 bilhões de dólares. A Zara está em 77 países, tem 5 mil lojas e no Brasil tem 35 lojas. Semana passada, notícia da semana passada, 5 de junho de 2017. Zara pagará 5 milhões de reais por descumprir acordo sobre trabalho escravo. Então veja, você pega o sujeito, quarta maior fortuna do mundo, aí eu fui ver o que eles descumpriram do TAC lá, do termo de ajuste de conduta. Salários atrasados para quem faz as roupas, horas extras não pagas. Aí eu fico perguntando, onde é que está a lógica desse discurso, que quanto mais nós reduzirmos os encargos, melhor serão as condições de trabalho? Não me parece. E para piorar ainda, a solidariedade do grupo econômico é mitigada nesse novo projeto de lei. Já estou quase terminando aqui. Remuneração. A remuneração hoje, só 3 verbas vão incorporar o conjunto remuneratório. Salário fixo, gratificações de lei e comissões pagas pelo empregador. O resto nada terá natureza remuneratória, só natureza indenizatória. Aí eles, no parágrafo 2º, eles dizem, ainda que habituais não integram, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias. Agora vejam o parágrafo 3º, parece que eles estão dando uma dica para o empresário. Ó. A fraude é por aqui. Ó. Eles dizem assim, prêmios, qualquer liberalidade em dinheiro, bens ou serviço, em razão do desempenho, não tem natureza salarial. É mais ou menos dizer o seguinte, pague milão para o empregado, entupa o bicho de prêmio e está louco de bom. Aí o que vai acontecer? Esse prêmio que não tem natureza remuneratória, não reflete nas férias, no cálculo, no 13º, não reflete no fundo de garantia, não reflete no cálculo de aposentadoria, e eles dizem que isso vai ser bom porque o empregador vai se encorajar a pagar melhor salário. Vejam esse vídeo, eu queria que vocês soltassem um vídeo interessante, de um sujeito engenheiro que foi tentar uma vaga de emprego, lá na Espanha, e o constrangimento que ele passou para convencer as pessoas que ele queria, e ele era o perfil certo, ele que estava desempregado. Pode soltar o vídeo. Perdone, para la entrevista de trabajo. Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1000 euros o así. Bueno, quien dice 1000 dice 600 euros. O 400. ¡Venga, pulsa, pulsa! Que como no le cojáis nos desahucian la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa dice coche propio. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si hasta pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¡Ah!
¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena, te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero decirte que me has emocionado. Lo que has dicho poniendo a parir a los sindicatos me ha llegado al corazón. Yo he estado a punto de pulsar, pero luego he dicho, si dentro de nada tengo que hacer un ERE en mi empresa. Por eso me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. ¡Enhorabuena! Senhoras e senhores, o negócio está ficando, né? E isso lá na Espanha. E aí, quando falam aqui que o Brasil tem que se modernizar e nós temos que ficar que nem os outros países, vejam a equiparação salarial, por exemplo. Estava indo tão bem a equiparação, eles criaram 4 complicadores. Mesma localidade agora é mesmo estabelecimento entre reclamante e paradigma. Diferença na função de 2 anos, agora também o paradigma não pode ter mais do que 4 anos de casa. Porque se ele tiver mais do que 4 anos de casa em comparado com o reclamante, não pode ser paradigma. O plano de cargos e salários, que é um óbice, não precisa ter homologação e não precisa ter alternância de critério. Para ele ser válido, ele pode ser um plano de cargos e salários apenas por merecimento. Ele não precisa ser mais por antiguidade, por merecimento, que já está valendo como óbice da equiparação salarial. E ainda elimina o paradigma remoto. Eu quero terminar aqui falando que este novo projeto de lei, ele inibe o direito de ação. E isso é muito grave. Criar a quitação anual de obrigações trabalhistas. Imagine uma vez por ano eu chamo os empregados numa assembleia, vocês continuam trabalhando, imagine uma assembleia Casas Bahia aqui, né? Lojas Marisa. Senhoras e senhores, estamos na conferência anual. Alguém tem alguma coisa para reclamar aí de horas extras, equiparação esse ano? Não? Então assinem o formulário de quitação e vamos para o coquetel. E aí assina, quitação. Quer dizer, o que eles estão fazendo aqui, a prescrição que era de 5 anos, ao invés de eles ir pelo caminho da emenda constitucional, eles criaram essa figura, que já existiu para o trabalhador rural e depois foi revogado na emenda constitucional 28. Quitação ampla do PDV. Se você assinou PDV, quitação não só das parcelas, mas de todo o contrato de trabalho, com base num voto do Luiz Roberto Barroso. Quando convém, eles lembram do STF. Agora eu pergunto para vocês, o STF, há pouco tempo atrás, disse que a TR, Índice de Correção Monetária, é inconstitucional e que deveria ser o IPCA-E. Por que eles não aproveitaram esse projeto e não revogaram a TR, que é mais pífia, e não colocaram o IPCA-E? Não. Aí, na contramão do STF, eles colocam o Índice de Correção do Crédito Trabalhista continua sendo a TR. Possibilidade de acordo extrajudicial. Então, eu continuo trabalhando, ou o empregador me chama para fazer um acordo extrajudicial. Vocês acham que esse trabalhador vai ter uma segurança para fazer acordo se ele continua trabalhando? Vai ser quitação de verbas. Restrição da justiça gratuita. Não vale mais aquela declaração de pobreza, vai ter que provar que é pobre. Se ganha mais do que 40% do teto, se ganha mais do que R$ 2.212, vai ter que provar para ser beneficiado da justiça gratuita. E mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita, se arquivou os autos, se os autos foram arquivados, vai ter que pagar custas para renovar. Mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, não isenta de pagar honorários periciais e honorários advocatícios de sucumbência no prazo de 2 anos. Novo ajuizamento da ação, condicionado ao pagamento das custas, sem qualquer exceção. E, finalmente, o último item, honorários advocatícios de sucumbência recíproca. Isso aqui é uma maldade também. Se você está vibrando, você que é advogado, dizendo, poxa, agora nós vamos ter honorário de sucumbência, eu tenho uma notícia ruim para você. Você diz, pô, mas só deu notícia ruim até agora? Notícia boa é que o meu coxa está em 4º lugar e o Corinthians está em 1º. Seria as únicas notícias boas, porque o resto, os meus 2 times. Honorários advocatícios de sucumbência recíproca.
Veja, toda petição inicial hoje tem que ser liquidada. Toda petição inicial tem que ter pedido líquido. Aí vejo, vai no meu escritório lá, um trabalhador, e diz, doutor Dalegrave, eu tive um acidente aqui. Daí eu falei, pois é, mas é discutível se tem nexo causal ou não tem nexo causal. Sim, mas se eu ganhar, não, se ganhar, você vai ganhar aí uns 200 mil de pensão e mais uns 50 mil de dano moral. E se eu perder? Se você perder, você vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. 10% de 250 mil, você vai ter que pagar 25 mil reais. Ah, eu não vou entrar então. Não, eu não sabia que tinha que pagar se eu perdesse. Aí, cargo de confiança, se é cargo de confiança, não é? Reintegração por dispensa abusiva. A Justiça do Trabalho está cheia de ações de risco. Nem as turmas se entendem nas matérias. Por que o advogado vai ter que dizer se vai ganhar ou vai perder? A gente nunca sabe se o trabalhador vai ganhar ou perder. Mas a partir do momento que eu contar para o cliente que se ele perder, ele vai ter que pagar de 5% a 15% de honorários de sucumbência para a parte contrária, o que vai acontecer? Vai inibir as ações. E aí nós vamos virar aquilo que o Rui Barbosa dizia. A advocacia não é profissão para covardes. Só que quem decide não é o advogado, é o reclamante. E aí nós vamos inibir qualquer avanço na jurisprudência, e aí vai cair exatamente naquilo que eles querem, diminuir o número de ações trabalhistas. Será que isso é moderno? Eu quero terminar aqui com uma canção do Geraldo Vandré. Não vou cantar, porque não tenho essa habilidade, mas que traduz um pouco o que eu penso. Diz Geraldo Vandré: me pediram para deixar de lado toda a tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradaria com certeza. Eu, que não sei enganar, misturo tudo o que vivo. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza foi que me fez cantador. Muito obrigado. Sem dúvida, a nossa conferência de encerramento não poderia ser mais adequada. O professor José Afonso Dalegrave Neto fez uma exposição completa, clara, leve. Mal se vê o tempo passar. Né? Eu estava tentando controlar, que eu preciso pensar mais, né? Porque é realmente muito agradável de se escutar, muito pertinente, muito esclarecedora. E, de fato, eu concordo integralmente. Essa proposta de reforma trabalhista, ela tem tantas maldades que fica até um pouco difícil você escolher a pior, né? Porque são várias. Agora, o pior, eu não sei se o pior é o conteúdo ou é a forma, porque a coisa está indo tão rápido que as pessoas, mesmo os especialistas, não sabem o que está sendo discutido. A gente tem dificuldade. Ao início, os defensores da reforma diziam, até com uma certa arrogância, né, mostrem um direito que está sendo suprimido. Aí alguém levantou a mão e falou, horas in itinere. Você pode gostar ou não, mas está sendo suprimido. Só que a coisa está sendo tão mal feita, que eu, estudando o projeto do dia, estava conversando com uns colegas, eu falei, olha, eu estou chegando à conclusão de que essa supressão das horas in itinere efetivamente está ocorrendo, mas me parece que está ocorrendo apenas para o trabalhador urbano, para o rural não. Mas como assim? Imagina que absurdo. A ideia é tirar para todo mundo, né? Eu também tinha certeza disso. Só que a modificação está sendo feita no artigo 58, não no artigo 4º, que foi o que gerou a súmula 90. A fundamentação dos pareceres, tanto na Câmara quanto no Senado, se reportam à situação do trabalhador urbano. O projeto de lei do trabalho rural, que até o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique disse que era uma loucura, estava tirando as horas in itinere no projeto do rural. Ora, se está tirando lá, é porque não está tirando aqui.
E eu comecei a concluir que, olha, eu acho que para o rural vai ficar. E aí alguém comentou, bom, então você não dá a dica, né? Porque eles vão perceber. Eu falei, não, olha, eu acho que eu tenho que falar, porque se passar desse jeito, e depois eu chegar à conclusão que eu tenho que continuar dando Hortina para o rural, vão dizer que é teimosia, né? E não é, eu estou lendo o que está ali, não vai ser culpa minha, não vai ser culpa minha, né? A questão do trabalho intermitente, que disseram, olha, isso é muito bom, porque existe na América Latina inteira, existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Bom, na América Latina eu fui pesquisar, eu fui atrás. Eu perguntei na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, no Chile, no Peru e no México. Quando no México me disseram que não, aí eu parei. Falei, se existe na América Latina, está muito bem escondido. Pois é. Então, aí você vai, bom, em Portugal tem, só que regula de uma maneira diferente. Na Itália tem, só que regula de uma maneira diferente. Na Espanha, parece que tem, mas não tem. Quando você olha a legislação, você vê, não é isso, né? E onde tem, é criticado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o empregado, na Inglaterra, o empregado fica refém das chamadas do empregador. Agora, talvez a pior de todas, se é que a gente poderia eleger uma maldade superlativa, é o dano moral. Quer dizer, você estabelece uma tarifação com base no salário contratual, ou seja, a honra, a integridade e a vida do trabalhador tem um valor diretamente proporcional a quanto ele ganha. Quem ganha mais vale mais, quem ganha menos vale menos. Se você ganha salário mínimo, o seu valor enquanto pessoa, enquanto cidadão também é mínimo, porque esse é o parâmetro da indenização. Só por isso já seria inconstitucional, só que não para por aí, ainda coloca um teto, aquele teto de 50 salários contratuais. Ora, você dizer para alguém que ganha R$1.000 e que por ausência de EPI, ou seja, por culpa grave patronal, se tornou, por exemplo, paraplégico ou tetraplégico, você chegar para essa pessoa e dizer, olha, a sua dor moral extrapatrimonial vale R$50.000, você não apenas não está reparando o dano, como você está ofendendo de novo. Está ofendendo outra vez. E é isso o que esse projeto está a propor. E esse ponto específico, para mim, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com esquerda, com direita. Isso, para mim, é pura e genuína maldade, não tem outro jeito de classificar, né? Professor Zé Afonso, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado por estar aqui conosco e declaro encerrada a conferência. Contando com a presença de Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial, que compõe a nossa mesa de encerramento, temos a satisfação e a honra de convidar também Sua Excelência, o presidente do Tribunal, e Sua Excelência, o prefeito municipal de Paulínia. Ouviremos assim as palavras de Sua Excelência, o nosso anfitrião, Dr. Dixon Ronan Carvalho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao presidente do tribunal, Dr. Fernando, Dr. Manuel, que está presente à mesa também, dizer que o nosso espaço aqui está disponível para uma festa tão brilhante como essa. Eu não sou do mundo jurídico, mas o pouco que eu conversei com quem é, e a gente sabe da importância que tem esse evento. Então, espero que todos vocês possam ter tirado bastante coisa boa, porque eu sei que isso vai ser transformado em benefício para a justiça social de todos nós. Então, que Deus possa abençoar sempre e muito todas as ações como essa. E a casa está sempre aberta para recebê-los aqui em Paulínia. Obrigado. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do TRT 15, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Bem, eu termino esse congresso bastante gratificado, porque me parece que nosso objetivo principal, que era debater, refletir e esclarecer, ele foi plenamente atingido. E, portanto, eu tenho apenas agora que agradecer. Agradecer a todos os assistentes, a todos os participantes desse evento, que muito nos honraram com a sua presença e atenção, a todos os integrantes da nossa comissão organizadora, ao pessoal do nosso cerimonial, ao pessoal da imprensa, a todos aqueles que se desvelaram para que o nosso evento fosse o melhor possível, e ao município de Paulínia, na pessoa do seu
ilustre prefeito aqui presente, pela cessão desse magnífico espaço. E, se Deus permitir, nos veremos, então, no 18º Congresso no próximo ano. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Boa noite já a todos. Chegamos no nosso último evento desse congresso, cujo sucesso retumbante, podemos afirmar, por tudo que nós presenciamos, por tudo que nós sentimos, por tudo que nós ouvimos. Passamos rapidamente pela evolução do direito e da uniformização da jurisprudência, com aquela belíssima palestra e conferência do ministro Luiz Felipe. Falamos nas cláusulas pétreas, o direito constitucional, o direito do trabalho e a terceirização. Analisamos o dano existencial na esfera trabalhista, os sindicatos na atualidade, os aspectos relevantes da execução na Justiça do Trabalho e, finalmente, esta belíssima conferência do professor Dalegrave sobre a reforma trabalhista. Neste momento, uma coisa me veio à mente quando eu estava refletindo sobre todos esses assuntos e sobre o nosso evento. Já estamos na 17ª edição e eu participei, me parece, de quase todos os nossos congressos. E este tem uma característica especial por estarmos diante na iminência do país passar por reformas das mais precarizantes da sua história, de estarmos efetivamente voltando ao século XIX. Tive há pouco, vendo há alguns dias, uma entrevista do nosso Procurador-Geral do Trabalho, quando pediram para que ele comentasse, principalmente a reforma trabalhista, e ele disse que não precisaria tanto trabalho assim, né? Bastaria dizer, num único artigo, que estava revogada a Lei Áurea. Isso seria o suficiente. Então, o professor Dalegrave nos deu, com muita competência, uma visão do que isso significa, do que aguarda o futuro à classe trabalhadora do país. No momento que nós passamos no mundo, que ele também demonstrou, dos ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Isso, obviamente, tem reação, não é? Nós estamos vivendo no país momentos muito delicados e que a população, quando não vê um resultado e vê uma injustiça muito flagrante, ela reage. Mas devemos, como disse o nosso ministro Cláudio Brandão, devemos nos postar que a vida continua e estamos aqui para enfrentar as dificuldades. É lamentável que muitas delas não necessitariam surgir, mas, e para isso, um evento, um congresso com esta finalidade, com esta grandeza, contando com palestrantes do naipe e do preparo de todos aqueles que passaram por aqui, é uma forma que o tribunal tem para tentar contribuir para o esclarecimento. O que efetivamente precisamos é de esclarecimento. Infelizmente, a grande mídia não proporciona isso para a grande população, então, um congresso com essas dimensões, que é considerado um dos maiores do país, se não o maior, promovido por um tribunal, eu tenho certeza que é uma grande contribuição. Então, nos resta agora, neste encerramento, agradecer. Agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização, iniciando com a comissão organizadora, na pessoa
do desembargador Manuel Carlos, diretor da Escola Judicial, que brilhantemente presidiu a nossa comissão e escolhendo temas e palestrantes da maior categoria. Agradecer ao prefeito municipal de Paulínia, o senhor Dixon Carvalho, pela cessão deste belíssimo espaço. Mais uma vez, o tribunal conta com esta colaboração que, como não é um evento que visa lucro, então, efetivamente, é uma colaboração muito importante da municipalidade e que nos deu, inclusive, o prazer da sua presença, tanto na abertura quanto no encerramento. Não é? Agradecer a todos os palestrantes e presidentes de mesa que aqui compareceram, as empresas patrocinadoras, colaboradoras e apoiadoras, e, obviamente, os nossos queridos servidores do setor de eventos, do setor de imprensa, do setor de segurança, do setor de Copa, e, finalmente, àqueles a quem, efetivamente, o nosso Congresso é dirigido, que aos senhores congressistas que nos deram o grande prazer de transformar este teatro numa frequência absolutamente completa. Ontem, o ministro Luiz Felipe, aqui ao meu lado, na abertura, comentou que ele estava efetivamente impressionado com esta frequência e com essa participação atenta de todos os nossos congressistas, não apenas a presença, como o interesse pelos temas. Por isso, mais uma vez, com muita alegria, eu quero declarar encerrado o nosso congresso, agradecer a todos e torcermos para que em 2018 tenhamos temas mais tranquilos e numa situação do país muito melhor do que a de hoje. Muito obrigado a todos.